Será que a história que você se conta não é o motivo pelo qual você não melhora dos seus sintomas? Talvez você não tenha entendido o que eu perguntei, mas eu vou te explicar. Histórias que a gente se conta são aquelas histórias sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a maneira como a gente tem vivido as relações, a carreira, os relacionamentos em geral, em família e etc., que a gente monta pra gente para facilitar viver, para dizer para o nosso cérebro, para o nosso interno que tá tudo bem. Porque enquanto a gente fala pra gente que tá tudo bem, que a gente vai levando, que tá tudo certo, a gente não precisa fazer nada. E se eu admito pra mim que tá realmente muito ruim e que eu reconheço que existe responsabilidade em mim pra solução, eu acabo tendo que fazer alguma coisa. Ou admitir que quero que fique assim apesar de ruim, aí parar de reclamar de vez, ou tomar alguma atitude. E as histórias que a gente se conta não é porque a gente quer ou a gente é mal, né? Não é porque nós somos cruéis com nós mesmos, apesar de nós sermos muitas vezes. É porque é muito difícil a gente conseguir encarar determinadas realidades, né, nossas, e inclusive resultado de escolhas que algumas vezes foram nossas, outras foram de outras pessoas em relação a nós, mas é difícil encarar a dor de tudo isso e o resultado que pode vir quando a gente toma uma decisão, né? Eu vou contar para vocês um exemplo, né, de uma história que eu acho que é uma história que se conta. Inclusive, é um assunto que eu falei no livro Ansiedade Controlada. Fiz questão de falar de uma parte disso, porque apesar de lá o conteúdo ser muito relacionado à alimentação, cérebro e intestino no livro, mas é bem importante esse fator psicológico quando a gente está falando de ansiedade. Eu tive pacientes que já me contaram muitas histórias. E uma delas me contou uma história sobre... ela estava muito ansiosa, tinha ficado muito mal e não conseguia entender por que isso tinha acontecido. Porque estava tudo bem, a família era legal, o marido era legal, a filha não dava muito trabalho, mas ela estava muito ansiosa. E aí, ao longo do tempo, né, que a gente vai conversando e vendo detalhes, a gente vai começando a descobrir que na verdade não estava tudo bem. Que a relação com essa pessoa que ela dizia, esse marido que ela dizia que era tão bom, que dava tudo certo entre eles, não estava boa já fazia 3 anos. E ela tinha noção de que talvez a separação fosse a melhor solução, e eu não estou aqui fazendo apologia à separação, mas trazendo a história dela para vocês. Ela entendia que era a solução e que ela não queria, mas ela não queria lidar com isso. E desde que ela começou a perceber que não dava mais certo, ela fugia da ideia de pensar sobre isso ou de conversar sobre isso. E sabia, dentro dela, que essa era a maior questão naquele momento da vida dela. Então ela se montou uma história e se contou uma história que estava tudo bem, que tudo que estava acontecendo dava para resolver e que, na verdade, talvez ela estivesse exigindo demais. Mas ela não estava, não. A história é bem complexa e fazia sentido tudo que ela estava passando e sentindo. Então, a gente sempre se monta essas histórias, né? Porque quando a gente vai encarar determinadas realidades, determinadas coisas que a gente está vivendo, às vezes exige uma tomada de decisão ou um diálogo com alguém que pode ser muito duro e muito difícil admitir, né, aquilo que se sente. Pode ser muito difícil perder diversas coisas que a gente tem, porque a gente só mantém situações difíceis pra gente, né, situações complicadas, quando tá havendo algum ganho ali, né? E muitas vezes a pessoa não quer lidar com essa perda. Mas isso é uma escolha. E eu tô falando isso porque, assim, às vezes a gente fala de quadros depressivos, quadros ansiosos relacionados a problemas corporais, né, aquilo que pode estar gerando alteração de neurotransmissor, etc. Mas esquece de pensar que os maiores causadores, né, de sintomas são aqueles relacionados às nossas vivências, né? Estresse de relacionamento, estresses de problemas familiares, tudo isso alteram o corpo e alteram de forma significativa. Altera o intestino, altera tudo.
Então, quando você demora muito, né, resolver um problema, e eu não estou dizendo que é fácil, né, mas quando você demora muito na resolução, na tomada de decisão, porque você acha que está melhor assim, o seu corpo está sofrendo. E pode chegar um momento que você sequer sabe quando começou. Tem gente que arrasta tanto a solução de uma questão que ela sequer entende que foi aquele problema que causou o sintoma dela 5 anos depois, né? O quadro que ela tá vivendo um tempo depois, porque passou. Sabe quando vence? E a pessoa nem lembra mais que é aquilo que está desgastando. Pessoas que sofrem de estresse crônico possuem alterações hormonais até, né? E o estresse crônico, das histórias que a gente se monta e se conta para dizer que tá tudo bem, pode gerar sintomas depressivos, sintomas ansiosos, fadiga, cansaço, baixa libido, baixa de drive de viver. Então, o que eu quero com esse vídeo é te perguntar qual é a história que você está se contando e que está fazendo com que você protele decisões, mas que também está fazendo com que você tenha sintomas que talvez você esteja aplacando com tranquilizante, com antidepressivo. Porque o quadro abre, fecha quadro para depressão, sim. Se for pensar na classificação, nos sintomas que tem lá, muitos problemas da vida podem gerar esses sintomas. E são reais. E eu não estou dizendo que o fato de ser por algo que você não resolveu ou está vivendo um problema, o fato de ser isso não é que não causou aquele diagnóstico, não. Ele pode existir. Mas a gente precisa pensar no que a gente mesmo está fazendo e nem está percebendo que montou uma historinha para você acreditar que tá tudo bem, mas o seu subconsciente sabe e o seu corpo também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha esse vídeo. Lá no livro eu falo um pouco mais detalhes sobre essa questão das histórias que a gente se conta, de uma história que você vê lá de uma paciente que eu tive, claro, mantendo seu sigilo, mas e muitas outras coisas. Você encontra lá sobre cérebro, intestino e alimentos. O link tá fácil de acessar aqui embaixo do vídeo, mas eu queria trazer esse assunto hoje para você porque me preocupa quando eu ouço muitas histórias toda semana e percebo a montagem de tudo isso, e isso acontece com qualquer um. Acontece comigo, com qualquer pessoa. E a gente tem que ficar de olho no que a gente está se contando, pra gente não ser o próprio causador da nossa ausência de saúde mental. Fique bem, compartilha, se inscreve nesse canal, clica nesse sino aí para saber quando eu postar um vídeo novo, que eu posto 2 por semana e a gente está fazendo. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!